Bom dia, hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020, Café com Fé, a palavra para hoje. E o nosso tema é Guarde a sua mente. Nossos pensamentos são produtos da nossa mente. Aquilo que pensamos pode colocar a nossa vida em derrota ou uma vida de vitória. Ao lermos a palavra do Senhor, podemos observar a história de Davi e Golias. Davi era um pequeno homem, mas ele não ficou intimidado pelo gigante Golias. Muitas vezes em nossa vida, nós pegamos os nossos pensamentos e tornamos ele como um gigante, tornamos ele como Golias. E aí, se nós fizermos isso, nós vamos ter uma vida de fracassos. Mas podemos fazer como Davi fez. Ele enfrentou aquele gigante. Podemos enfrentar esse pensamento. Como podemos enfrentar esse pensamento? Colocando o pensamento correto, o pensamento que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Podemos ver lá em Filipenses 4, no versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Sabe, eu tenho que deixar tudo que é amável, tudo que é louvável, ocupar o meu pensamento. 2 semanas atrás, eu acordei no meu quarto com pensamentos aprisionando a minha cabeça, aprisionando a minha mente, dizendo para mim: você está presa. E eu levantei daquela cama, fui para a minha sala e comecei a orar em outras línguas, comecei também a declarar a palavra do Senhor, palavras que diz ao meu respeito, pensamentos de vitória, pensamentos de paz e de alegria, conforme Filipenses 4:8 diz a meu respeito. E eu comecei a meditar nas palavras do Senhor e pensamentos corretos foram adicionados à minha mente. Então, a palavra do Senhor diz também lá em Salmos 19:14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que palavras você tem dito no seu dia a dia? Que palavras? Palavras de derrotas? Palavras de fracassos? Sabe, eu não tenho que falar aquilo que a minha mente está dizendo como derrota. Aquele pensamento pode vir, mas eu não posso deixar que aquele pensamento crie raízes e aquilo seja uma verdade dentro da minha vida, dentro do meu espírito. Mas a palavra do Senhor, ela refrigera a nossa alma, ela refrigera e traz pensamentos corretos para nós. Então eu comecei a meditar, a me ver livre, porque eu sou livre. Você é um homem livre, você é uma mulher livre. Você pode sair e voltar, logicamente, com os devidos cuidados, como tem nos ensinado, né? Passando o álcool gel, usando a máscara, sempre que for possível, sempre que é necessário, logicamente. Então eu comecei a pensar, bendito serei ao sair, bendito serei ao entrar. Eu não vou ficar com medo, nem vou deixar que a minha mente me aprisione. Sabe, na sua casa e no seu lar, você pode ter pensamentos de paz a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos. Meus filhos são próximos, meus filhos são abençoados pelo Senhor, meus filhos são saudáveis. Eu não posso ter pensamentos de doenças, pensamentos de enfermidades. E se eu pegar o coronavírus? Não, sabe, você tem que ter pensamentos que Deus pensa a vosso respeito. Aleluia! Cristo te fez para a liberdade, para viver uma vida de liberdade, livre de enfermidade. Outro dia eu estava lendo o livro do irmão Reiga e ele estava contando
né, um testemunho dele em um dos seus livros, que ele, quando estava no leito de enfermidade, ele no velório, pensou até como seria o seu funeral. Mas um dia, quando ele recebeu a palavra de cura para a sua vida, ele mudou os seus pensamentos. Ele começou a pensar uma vida saudável e ele um certo dia pediu para sua mãe: traga-me papel e lápis. E ele começou a escrever sermões. Nunca ele ministrou aqueles sermões, ele tinha guardados com ele. Mas ele estava fazendo o quê? Praticando a palavra, trocando o pensamento errado e colocando o pensamento certo. A palavra de Deus diz lá em Josué 1:8, né, para nós meditarmos no livro da lei, de dia e de noite, para que tudo nos seja, para que o nosso caminho seja bem sucedido. Então foi isso que o irmão Reiga fez. Ele começou a colocar os pensamentos e a meditar corretamente o que a palavra de Deus diz ao respeito dele. E ele trocou esses pensamentos. E certo dia um médico chegou para ele, o que ele tinha feito, o que ele fazia na vida, se ele lia algum outro tipo de literatura, mas a mãe lhe falou: não, ele só lê a Bíblia. E o médico pensou que ler a Bíblia poderia causar algum problema mental. E ele disse: não, lê a Bíblia, refrigera a alma, refrigera o espírito. E ele estava colocando pensamentos corretos na vida dele. E ele foi curado. Ele foi restabelecido em sua saúde. Sabe, podemos fazer isso nessa manhã, colocando pensamentos corretos. Você é um homem próspero, você é uma mulher próspera, você tem uma vida, uma própria vida de Deus, a vida Zoe. Então, vamos orar nessa manhã e vamos viver o que Deus tem para nós, com pensamentos corretos. Assim nós podemos tirar pensamentos errados por meio da palavra do Senhor. Você é a justiça dele e quem anda em justiça tem uma vida maravilhosa, uma vida frutífera e próspera. Aleluia. Pai Celestial, nós louvamos o seu nome, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque a sua palavra nos garante, Senhor, que nós temos pensamentos de paz, que podemos ter pensamentos de paz, Senhor Deus, como você pensa ao nosso respeito. E à medida, Pai, que nós podemos meditar na sua palavra, nós queremos, Pai, nessa manhã, trocar estes pensamentos e colocarmos o pensamento correto que você diz a nosso respeito. Queremos pensar, Senhor, em tudo que é louvável, em tudo que é amável, em tudo que é justo, em tudo que é boa fama, porque se há algum louvor, se algum louvor existe, isso vai ocupar o nosso pensamento nessa manhã. E eu ministro a cada família, Senhor, essa palavra, correndo velozmente em cada lar, Senhor, em cada homem e em cada mulher, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, colocando o pensamento certo. Nós temos a sua vida, a própria vida de Deus, a vida Zoe. Obrigado por todas as bênçãos que você tem na palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado.